Olá amigos, sou Edilson Barbosa da construtora João de Barro. Mais uma vez estamos aqui para gravar um vídeo muito importante para vocês. Hoje a gente vai falar de infiltração de solo e também vamos ensinar a vocês como fazer a impermeabilização do baldrame de maneira correta para que vocês não passem por esse transtorno quando estiverem a obra concluída. Então, olha só para vocês verem, aqui desse lado também, nós temos aqui duas fotos de exemplo de infiltração de solo. Olha só para você ver como que fica muito feio, né? Quando a infiltração de solo alastra, ela pode estragar tanto a pintura quanto o seu reboco, alvenaria. Então, é muito importante que seja feita uma impermeabilização bem feitinha, bem adequada dentro das normas brasileiras regulamentares. Então, nesse vídeo de hoje eu vou ensinar tudo para vocês. Bem, vamos começar a falar de impermeabilização de baldrame, que é impermeabilizar todo o alicerce. Nós temos duas maneiras de fazer essa impermeabilização no baldrame. Uma delas é utilizar o impermeabilizante tipo asfáltico, que é um impermeabilizante preto. Olha aqui, vocês veem aqui um baldrame já impermeabilizado. É uma obra que eu construí e impermeabilizei esse baldrame. Essa é uma das maneiras de impermeabilização. Também tem a segunda maneira de impermeabilizar os baldrames, que é você fazer um capeamento de massa, um revestimento de massa com um impermeabilizante adicionado à massa, areia e cimento, e você faz um capeamento no baldrame todo, nas laterais, nas extremidades laterais e nas extremidades por sobre o baldrame. Como que é feita essa impermeabilização? Você não precisa revestir totalmente o baldrame. Vamos colocar aí que você tem um baldrame com 40 centímetros, né? 40 centímetros de altura. Você não precisa impermeabilizar todo o baldrame até embaixo. Basta que você impermeabilize nas laterais, faça o capeamento nas laterais, 15 centímetros abaixo do nível do baldrame e por cima do baldrame. Aí você vai ter o seu baldrame protegido contra a infiltração de solo. O que é infiltração de solo? Vou dar uma explicaçãozinha rápida para vocês. Algumas pessoas acham que não tem necessidade, não precisa fazer esse tipo de impermeabilização. Gente, é imprescindível que seja feita essa impermeabilização para que você não tenha problemas futuros. A impermeabilização do solo é a água que ela vem do lençol freático e ela procura algum lugar no solo para sair, para voltar para a atmosfera. Então ela encontra. Qualquer lugar que ela encontra, ela vai subindo e aflora, para que volte aquele processo, né? Vai para a atmosfera, depois retorna como chuva e volta para o lençol freático, né? Então, vocês têm que ficar ligadinhos. Toda obra precisa fazer impermeabilização de baldrames e impermeabilização do piso. Vou ensinar também como fazer impermeabilização do piso, né? A obra que eu estou trabalhando, nós fizemos a impermeabilização do baldrame nas duas fases. Olha só para vocês verem como o cliente ele é bastante exigente e o engenheiro também acompanha isso. Nós fizemos a impermeabilização com o capeamento e depois do capeamento ainda passamos o frio asfáltico, que é para 100% garantido, né? Outra coisa que eu quero dizer, algumas pessoas dizem que você vai fazer uma casa no segundo piso, não precisa impermeabilizar o baldrame. Precisa, é necessário que seja impermeabilizado o baldrame. Em qualquer fase, em qualquer tamanho que seja a obra, é necessário a impermeabilização. Beleza? Então já mostrei para vocês aqui como que se faz a impermeabilização do baldrame nas duas maneiras de fazer, né? Vou deixar também aqui, olha aqui, vou deixar aqui a tabelinha, tá vendo aqui? Olha aqui, a tabelinha de como utilizar o impermeabilizante na argamassa que vai ser utilizada. Tanto para os baldrames, que é o primeiro aqui de cima, depois para reboco e alvenaria. Aqui está tudo explicadinho nessa tabela para vocês,
né? Então, eu já vou adiantar, né? Quando vocês forem fazer a impermeabilização, vem aqui nesse vídeo e acompanha tudo nessa tabela aí, ó. Tem as medidas de areia, de cimento, de cal e do impermeabilizante. Essa medida é a medida que se utiliza de acordo com as normas brasileiras regulamentares. Então tá aí a tabela, fiquem à vontade para usar, indique também para os amigos, né? E agora também vou falar para vocês da impermeabilização de solo, que é o piso. O que acontece se você não impermeabiliza o seu piso? O que acontece? Se a cerâmica não for uma cerâmica de ótima qualidade, que é contra mancha d'água, a cerâmica vai manchar, vai ficar aquelas manchas como se estivesse molhada. E isso é impermeabilização de solo. Não é só por causa da qualidade do piso que você utilizou, é porque você também não fez impermeabilização do piso. Como que é feita essa impermeabilização do piso? Olha aqui mais uma vez na foto. Vocês veem aqui, a gente utiliza uma lona, tá vendo aqui? A gente utiliza uma lona para aqui, primeiro, né? Vamos aqui nessa foto daqui. Olha aqui, primeiro você utiliza a caixa de brita, que é para manter aqui a infiltração ali sobre as britas, e depois você faz o revestimento com a lona plástica. Essa lona plástica, ela precisa ser acima de 150, né? Porque se for menos de 150 do material dela, ela vai ser ruim, não vai dar o resultado, ela vai, com o tempo, ela vai se dissolver e não vai te trazer transtorno do mesmo jeito. Então tem que ser a lona própria para isso. Olha aqui também, mais uma vez aqui, vou mostrar aqui para vocês. Antes de fazer a concretagem, olha só o que a gente faz. A gente coloca uma malha pop, que é para evitar fissuras no piso, a malha pop, ali aqueles pontinhos brancos que vocês estão vendo por baixo da malha, são umas pastilhas de argamassa que eu faço para que a concretagem ela entre tanto por baixo quanto por cima da ferragem, para que a ferragem assim tenha resultado. Então é muito importante vocês fazerem isso. A ferragem não pode estar apoiada em cima da lona. Ela tem que ter um capeamento de concreto por baixo e depois outro capeamento por cima. Essa massa eu costumo fazer ela com 5 centímetros de argamassa, de concreto. É o concreto magro que a gente fala, né? Então esse piso aqui que eu fiz, esse piso ele foi feito em cima de um aterro, né? Foi feita uma elevação no baldrame dessa obra e teve um aterro, uns 60 centímetros de aterro. Então esse concreto eu usei ele como se fosse uma laje. Então ele é muito resistente, exatamente por isso, é porque ele está em cima de um terreno que foi aterrado. Mesmo que ele tenha sido compactado direitinho, pode acontecer de ceder alguma coisa. Então eu coloco esse concreto com a malha um pouco mais resistente para que não ocorra nenhuma fissura. Então tá aí para vocês mais um exemplo que é a impermeabilização do solo do piso, né? Primeiro você coloca uma camada de brita de 10 centímetros, 7, 10 centímetros, depois você coloca a lona, as pastilhas, a malha pop e faz a concretagem. Vocês podem observar aqui que quando eu fiz essa impermeabilização, nós já estávamos com parte da alvenaria feita. Por que isso aconteceu? Na verdade, eu gosto de fazer da seguinte forma esse tipo de impermeabilização. Depois que o baldrame estiver pronto, eu faço a camada de brita, a caixa de brita na altura do baldrame, no nível do baldrame, e venho com o concreto por sobre o baldrame. Entenderam? Faço a concretagem por cima de todo o baldrame. Assim, a lona passa direto por cima de toda a extremidade do baldrame. Aqui aconteceu isso porque o cliente não queria fazer, olha só para vocês verem, tá vendo? O cliente foi muito exigente na concretagem, na impermeabilização do baldrame, mas não queria fazer impermeabilização de solo. Ele disse que ia gastar muito com brita e tal, não sei o que, mas nós convencemos ele, mesmo depois de ter começado a alvenaria, nós mostramos para eles alguns exemplos de manchas no piso e tal, aí ele resolveu também fazer a impermeabilização do piso. Então, essa é a dica que eu deixo também aqui para vocês. Quando for fazer a impermeabilização do piso,
que a lona passe por toda a extremidade do baldrame e o concreto venha por cima de tudo isso. Aí fica uma peça única, concretada e impermeabilizada. Tudo bem? Outra coisa também, vamos voltar lá para aquela tabelinha. Essa tabelinha, é muito importante vocês ficarem ligados nela. Aqui que vocês vão encontrar as medidas de como utilizar o impermeabilizante. Aqui também tem as medidas de utilizar o impermeabilizante na argamassa do reboco e da alvenaria, né? Aí embaixo tem uma observação que diz que o reboco com o impermeabilizante, ele pode ser feito até 1 metro de altura na parede, né? Você adiciona o impermeabilizante junto com a argamassa de reboco, né? Tem as medidas aí que você pode ver, 6:1:2, que é 6 latas de areia, 2 de cal e 1 de cimento e 1 litro de impermeabilizante. Essa é para parede externas, que é onde ocorre também as infiltrações de chuva. Nessa obra que nós estamos construindo, nós não colocamos somente 1 metro de altura, nós colocamos em todas as paredes, de baixo a cima, em todas as paredes. Nas paredes externas, todas têm o reboco com o impermeabilizante. E as paredes internas também. Então, muito garantido o trabalho que está sendo feito. Então, é isso aí que eu tenho para passar para vocês hoje, né? É sobre impermeabilização, para vocês saberem o quanto é importante esse tipo de impermeabilização. Mais um exemplo que eu vou dar para vocês. Olha só, que a impermeabilização, ela existe sim, em qualquer lugar. Você sabe como que nasce um rio, não é? Na verdade, você sabe. Tem uma mina, normalmente é no alto, no topo das montanhas, né? Lá em cima tem uma mina, aquela que é uma infiltração que vem dos lençol freático e ela aflora lá em cima, numa fenda de pedra, num terreno argiloso, né? Então ela aflora, dali nasce um rio, que ela começa a correr pela montanha, pela serra e forma um riacho, de um riacho acaba se formando um rio. Então é um exemplo físico para vocês de como que acontece a infiltração. Então, muito importante que seja feito a impermeabilização do baldrame e do baldrame e do piso. Outro exemplo que eu vou dar para vocês, olha aqui essa foto. Em cima do telhado, eu estou aqui em cima do telhado. Se vocês verem, antes de colocar as telhas aí, nós temos ali um material azul. O que é aquele material? Aquilo ali, gente, é um isopor. O teto, a laje do teto está sendo impermeabilizada. Aquele isopor impede que passe as infiltrações. Essa obra aí é em Portugal. Isso. Lá na Europa, as infiltrações são muito maiores do que aqui no Brasil. O tempo frio, ele faz com que a infiltração entre de dentro para fora, mesmo nas paredes rebocadas. Então, como que é feito esse processo de impermeabilização lá na Europa? Lá, o processo de impermeabilização de baldrame e do piso é o mesmo daqui, é a mesma coisa, só que lá ainda tem uma impermeabilização extra. Sabe o que eles fazem? As paredes são divididas em 2 blocos, né? Uma parede interna e uma parede externa. E dentro dessas 2 paredes tem ali uma recapagem, um fechamento com isopor. Lá eles chamam de xerovite. É colado o xerovite nas paredes externas para que não passe a infiltração, que lá também é muito grande. Então, mais um exemplo para vocês aí. Eu passei um tempo lá na Europa, 1 ano e 3 meses, prestando serviço para itinerante de destaque. Eu prestei serviço lá durante 1 ano e 3 meses e foi um aprendizado muito grande para mim, que eu aprendi a fazer também esse tipo de impermeabilização. Essa impermeabilização que foi feita no teto aí, com xerovite colocado na laje, ela também pode ser feita no piso. Coloca-se o xerovite no piso e depois faz o capeamento de concreto com a malha pop. Então, mais um exemplo para vocês aí, se forem na Europa, forem trabalhar na Europa, já sabem como que é feito também esse tipo de impermeabilização lá na Europa.
E por último, a impermeabilização, que eu acho mais eficaz que existe no mercado. Eu acho não, eu tenho praticamente 90% de certeza que é a mais eficaz. É a impermeabilização de manta. Ela é feita em piscinas, em banheiros, no piso de banheiro, no segundo piso para frente. Então, essa é o tipo de impermeabilização mais eficaz que existe no mercado, né? Ela não dá falhas mesmo, não deixa brechas para a infiltração passar. Então, esse tipo de infiltração é o mais eficaz que eu indico para vocês. Então, é isso que eu tenho para deixar aqui hoje para vocês. Um abraço, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Quero agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado nas minhas redes sociais, nas redes sociais da Construtora João de Barro, que é @construtora.joãodebarro, e também aqui no canal. Um abraço a todos, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificação para receber os vídeos. Um abraço, até já, tchau!